noite. Tocando coração, te adorarei. Boa noite. Te adorarei. Boa noite, meus amores. Hoje o nosso café com sabedoria vai ser mais tarde. Ei, Adriele, boa noite. Maria, Carmen. Ei, Jasmine, boa noite, amor. Sejam bem-vindas. Já vai colocando aí nos comentários de onde vocês são, de onde vocês estão me assistindo. Ei, Yara, é Yara ou é Lara? Boa noite, meu amor. Sandra, Samira, bem-vindas. Vamos falar sobre como ser uma mulher mais sábia no casamento. Paula, eu não sou casada ainda. Melhor ainda. Você já vai pegar agora tudo que você precisa aprender para quando você casar, estar 100%. Caminho no deserto. Lara. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa. Ei, Ana Leila sumida. Gente, vamos mandando aviãozinho para as amigas, para convidar. Vamos bater um papo. Vou tentar não me prolongar muito hoje. Mas esses dias eu tô tendo, toda semana, a gente tá tendo aulas bônus para as minhas alunas do SPF, quem já é SPF. E a gente tem percebido nessas aulas bônus o quanto que as mulheres têm sofrido nos seus casamentos. Dificuldades com seus maridos, não sabendo como lidar. Ontem a gente teve uma aula muito, muito rica sobre o poder da mesa na restauração da família. Foi até com a Ana Magalhães. E ela falou umas coisas lá que para mim foram importantíssimas. Eu vou compartilhar algumas coisas aqui com vocês. E que muitas vezes a gente está aqui caminhando no nosso dia a dia, nossa rotina, filhos, casa, trabalho, e a gente acaba se distraindo de coisas que são realmente importantes e a gente não consegue perceber as pequenas rachaduras que a gente vai provocando no nosso relacionamento. Porque quando alguém chega e fala assim, meu casamento acabou, foi a gota d'água. Foi a gota d'água, transbordou e acabou. Não foi a gota d'água que fez o casamento acabar. Foram todas as gotinhas que foram sendo pingadas ao longo da vida e ela não percebeu, ela não se atentou. Eu digo que cada gota, cada discussão, cada assunto não resolvido, tudo isso vai gerando pequenas rachaduras no relacionamento, que são brechas por onde o inimigo entra e começa a esfriar, a distanciar um do outro. E por isso a gente diz, ai, foi a gota d'água. Não foi a gota d'água. Teu casamento, ele tá vindo com pequenos problemas há muito tempo, só que você simplesmente foi deixando, ao invés de você ir lá, tomar consciência daquilo e resolver. Então por que eu senti muito de falar sobre isso? Tem muitas mulheres que hoje já falam assim, não, Paula, meu casamento acabou, me separei, tô sozinha, ou então eu tô em outro relacionamento. Eu sei que a gente não pode mudar o passado, mas se você não aprender, você vai cometer os mesmos erros lá na frente. Você vai cometer as mesmas coisas. Então a gente precisa começar a ter consciência disso e da responsabilidade que nós temos para que não aconteça novamente, ou para que a gente não permita que aconteça no nosso casamento. Então, antes de começar a falar sobre tudo isso, eu quero convidar vocês para a gente fazer a nossa oração. Vocês sabem que sempre que a gente vai começar uma live, a gente precisa convidar aquele que é o autor de toda a vida, autor de tudo aquilo que nós temos e que deve ser o centro da nossa vida, inclusive deve ser o centro do nosso casamento. Então, se você puder, feche os teus olhos só para a gente poder orar. Isso, Ed. Vamos chamar o Espírito Santo para estar aqui com a gente hoje. Senhor, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. As Suas misericórdias se renovam todos os dias. Senhor, obrigado pela oportunidade de estar aqui com essas mulheres. Eu sei que algumas são casadas e outras não, mas todas elas
vão ter a oportunidade agora de aprender um pouquinho com as minhas experiências e com as experiências das mulheres que passaram na minha vida. E que eu possa aprender com elas também. Senhor, que a gente possa despertar para aquilo que realmente é importante para Ti. Que a gente pare de se distrair. E que a gente volte os nossos olhos para o Senhor, para que a gente possa blindar o nosso casamento, a nossa casa, a nossa família contra os ataques do inimigo. Senhor, eu declaro agora a Tua presença, Senhor, aqui neste lugar. Senhor, que o Senhor me use como Teu instrumento. Senhor, que o Senhor vá na casa de cada uma destas mulheres agora. Que casamentos sejam restaurados, que casamentos sejam reconstituídos, Senhor. Que vendas sejam tiradas dos olhos, que elas despertem para aquilo que realmente é importante, que elas entendam o poder que há numa mulher que possui a sabedoria que vem do alto. Que ela entenda, Senhor, que quando nós estamos cheias de Ti, nós podemos todas as coisas. Não há casamento destruído que não possa ser restituído quando a Tua mão está lá. Senhor, então nós queremos entregar agora a casa de cada uma dessas mulheres, o casamento de cada uma delas. Aquelas que ainda irão casar, Senhor, que elas já possam estar cheias de Ti. E que, Senhor, o inimigo não tenha chance. Blinde as nossas casas, blinde os nossos casamentos. E que tudo, Pai, seja para a Tua honra e glória. Em nome do nosso Senhor Jesus. Já é. Amém. 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 Vamos falar de casamentos hoje, então, amores. Vamos falar de casamento. Se você ainda não tá no meu grupo de WhatsApp, o link tá na minha bio. Lá a gente manda toda vez o mapa mental da live. A gente pega os trechos principais, quando tem tarefas, e a gente compartilha neste grupo de WhatsApp. É só você clicar no link, você vai lá, vai ver. Primeiro, acho que é o SPF, para quem quer comprar o curso. Se eu não me engano, o segundo link é para você entrar no grupo de WhatsApp, onde a gente compartilha lá o mapa mental. E, eventualmente, sempre tem alguma surpresinha lá no grupo que eu coloco para quem está naquele grupo. Só para quem está no grupo. Então, eu quero que você pegue papel e caneta, que hoje nós vamos dar cinco chaves para a gente ser uma mulher mais sábia no nosso casamento. Quantos casamentos sendo destruídos? Quantas famílias destruídas? E sabe uma coisa assim que nunca mais saiu da minha cabeça quando me falaram? Aqui tá o marido, aqui tá a esposa. Nós somos a coluna e o alicerce da casa. Quando a esposa vai para um lado e o marido vai para o outro, a casa cai. Ela cai sobre a cabeça dos nossos filhos. Então nós precisamos verdadeiramente lutar com todas as forças para a gente restaurar os nossos casamentos. Dentro daquilo que for possível, sabe? Dentro daquilo que for possível. Paloma, meu casamento já acabou. Já acabou, não tem mais jeito. Aprende aqui o que você pode aprender para que quando você estiver no relacionamento você não cometa os mesmos erros. Paloma, meu casamento tá meio assim, a gente tá meio mal. Vamos conversar com o Senhor agora para que seja restituído, se for da vontade dEle. Tudo é possível para Deus, tudo é possível. A gente só precisa entregar verdadeiramente. Então vamos 5 chaves para a gente se tornar uma mulher mais sábia no nosso casamento. Já comecem anotando a primeira. Primeira chave, como eu posso ser uma esposa mais sábia dentro da minha casa? Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi lá atrás. Quando eu comecei a minha transformação, quando eu comecei a mudar, quando eu comecei a enxergar o mundo de outra forma. Primeira chave para eu ser uma esposa e uma mulher mais sábia é conexão com o Criador. Se conectar, buscar o crescimento espiritual. Provérbios 9:10 fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Preste atenção. Qual é o princípio da sabedoria? Temor ao Senhor. Como que eu posso querer ser
uma mulher mais sábia, uma esposa mais sábia? Como que eu quero ter um casamento firme na rocha? Um marido que é um verdadeiro sacerdote do lar, ser uma esposa virtuosa, daquela que os filhos a louvam, daquela que o marido a louva, se eu não tenho temor ao Senhor? Nós hoje não estamos gastando nosso tempo com o Senhor. A gente está tão ocupada com as coisas do mundo que a gente mal tem tempo para falar com Deus. Mal tem tempo. A gente faz uma oração de qualquer jeito na hora que vai dormir. Ou na hora que a gente precisa, porque a maioria de nós usa a oração, busca o Senhor quando a gente está no meio de uma dor ou no meio de uma dificuldade. A gente usa a oração como um band-aid para as nossas dores, para as nossas feridas. Quando na verdade o Espírito Santo ele tem que ser o nosso alimento principal na nossa vida. Quando você abre os teus olhos de manhã, a primeira coisa que tem que fazer é conversar com Deus e não pegar o celular para olhar o WhatsApp ou o que quer que seja. Deus tem que ser o centro da sua vida. Quer ser uma mulher sábia? Entenda que um casamento ele é um triângulo. É você de um lado, o seu esposo do outro e na outra ponta está Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se aproxima do seu marido. Quer ter uma conexão inabalável com o seu marido? Aproxime-se de Deus. Quanto mais você buscar o seu crescimento espiritual, mais o seu casamento ficará sólido. Mais você vai perceber a presença de Deus dentro da sua casa, na sua vida. Você vai ter mais facilidade para lidar com situações desafiadoras. Eu fico imaginando a Paloma do passado, tudo meu era motivo de briga, tudo meu era motivo de raiva, de gritaria. Eu não tinha sabedoria nenhuma porque eu não tinha conexão nenhuma com Deus. Quando você começa a se aproximar mais de Deus, quando você começa a sentir a presença de Deus, você se envergonha de determinadas atitudes que você possa ter. Você não se permite mais ser intempestiva e fazer as coisas de forma assim irracional. Não, porque você tem o temor do Senhor. Então, a primeira chave para eu ser uma mulher verdadeiramente sábia no meu casamento, no meu relacionamento, é intimidade com Deus. Busque espiritual. Paloma, como que eu faço isso? Orando, conversando com Deus, lendo a palavra, tendo momentos no secreto com o Senhor. Quantas mulheres que passam por mim e que me dizem que não têm o hábito de ler a Bíblia? Gente, quando você compra um equipamento novo, vamos supor que você comprou um celular que você nunca teve. Você comprou esse celular e você não sabe como usar. Só que ele vem com um manual. Aí você pega aquele manual e você lê aquele manual para você aprender a usar. Porque se você não lê o manual, você vai bagunçar completamente aquele aparelho. Você não sabe como ele vai funcionar. Você é a mesma coisa. Você tem um manual. Deus, ele te criou. Imagem e semelhança dele, e ele deixou um manual para você, para sua vida ser plena, próspera e abundante. Qual é o manual que ele deixou para você? A Bíblia. Só que você não lê. Aí a sua vida tá bagunçada, você tem crises e mais crises no seu relacionamento, você não consegue, sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida familiar, sua saúde, nada, sua vida espiritual, tá tudo uma bagunça. Mas por que você nem ao menos lê o manual que ele deixou para você? Você não consegue entender o que tá acontecendo de errado na sua vida ou o que falta. Porque você não sabe como funciona, você não lê o manual. Então, quer ser uma mulher, uma esposa mais sábia? Comece a ler o manual. Comece a passar tempo no secreto com o Senhor. Comece a parar ao longo do dia. Faz isso, faz a partir de manhã, fala assim, durante o dia. Marca no seu relógio, vários momentos para o seu relógio apitar. São os momentos que você vai parar tudo o que você está fazendo, para você ir lá num cantinho secreto e falar, Deus, eu tô aqui. Eu parei o que eu tava fazendo para vir aqui ouvir você. Fala comigo, Deus. Conversa com Ele.
Tudo que Ele quer é que você converse com Ele. Isso, como que eu posso ter intimidade com alguém que eu não passo tempo? Para eu ter intimidade com Deus, eu preciso passar tempo com Ele. É impossível. Se a palavra está dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como eu posso querer ser uma mulher sábia se eu não buscar o Senhor? Se eu não respeitá-lo? Se eu não viver debaixo dos princípios que Ele tem para mim? Se eu não cultivar as virtudes que Ele deixou para mim como mulher? As mulheres hoje, elas estão perdendo completamente as virtudes. E eu falo por mim, que no passado fui uma pessoa completamente desvirtuosa. Completamente. Hoje eu olho e se eu olho para trás no meu passado, eu me envergonho. Mas eu fico triste de ver as mulheres hoje não entendendo a importância da virtude e se perdendo. E mais do que isso, deixando seus filhos e suas filhas se perderem. Meninas novinhas, completamente perdidas, porque sua mãe, seus pais não ensinam valores e virtudes para elas. Resgatem isso. Paloma, como que eu posso ser uma pessoa que vive debaixo de princípios, de valores e virtudes? Leia a Bíblia. E é isso você que tem que fazer. Ninguém vai fazer por você. Não é algo que eu consigo fazer. Eu não posso ler a Bíblia para você. É você que tem que ler. Quando você começar a entender a mensagem que Deus deixou aqui para você, você vai começar a perceber que valores na sua vida vão mudar. Coisas que antes para você era normal fazer e você não via problema nenhum nisso, você vai se incomodar de fazer. Você vai mudar o teu jeito de falar. Você, mulher, vai mudar o teu jeito de falar com seu esposo. Você vai mudar os seus comportamentos. Você vai mudar suas atitudes. Você vai mudar a sua forma de reagir aos acontecimentos. Você vai mudar a sua forma de lidar com os problemas. Tudo porque você está buscando na palavra, no manual que Deus deixou para você, a sabedoria para lidar com a sua própria vida. Então não tem como eu ser verdadeiramente uma esposa mais sábia se eu não buscar o meu crescimento espiritual me conectando com Deus. Leia a palavra, tenha momentos no secreto com Ele, ore. Quer mais uma dica? Comece a fazer momentos de mesa com a sua família. Ontem nós tivemos essa aula com a Ana Magalhães sobre o poder da mesa na restauração da família. Gente, quão poderoso é você montar uma mesa na sua casa com propósito. Fala, mas só ir lá montar uma mesa? Não. É ir arrumando a sua mesa para a tua família com propósito. Aqui, Jesus vai estar presente aqui neste momento agora. Eu e meu marido vamos conversar. Nós vamos conversar com os nossos filhos. Nesta casa, a presença do Senhor será real. Isso é buscar intimidade com Deus. É convidar Deus para estar com você sentado à mesa. E você com a sua família, com seu marido, com os teus filhos. Então, primeiro, conexão com o Senhor. Sempre. Segunda chave para eu ser uma mulher, uma esposa mais sábia. Já anota isso. Demonstre amor e respeito pelo seu marido. Efésios 5:23 fala assim: porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja. Nós temos nos perdido nessas ideias feministas de mulher empoderada, de que é eu, meu corpo, minhas regras, eu não dependo de homem pra nada, homem nenhum presta, sabe esse papinho? E o que tem acontecido? Isso tem contaminado a mente das nossas filhas e de muitas mulheres. E as mulheres cada vez mais têm perdido o respeito e o amor pelos seus maridos. Então hoje, anota assim no seu coração, você que é casado e você que ainda vai casar, respeite o seu marido e demonstre amor por ele. Eu quero te perguntar, você acha que você tem demonstrado carinho pelo seu marido? Você tem beijado ele? Você tem abraçado o seu marido? Você tem sido gentil com ele? Você, quando ele chega em casa,
Você vai ali receber ele na porta? Você olha nos olhos dele? Você faz aquela comidinha que ele gosta? Você faz uma massagem nele naquele dia que ele tá muito cansado? Você respeita as decisões dele? Qual foi a última vez que você validou o seu marido? Deixa eu falar uma coisa pra vocês e anota isso é muito importante. O homem, ele é movido à validação. O homem, a mulher não precisa da forma que o homem precisa, mas o homem, ele precisa ser elogiado. Quando foi a última vez que você falou com seu marido o quão importante ele é pra você? Qual foi a última vez que você agradeceu ao seu marido por algo que ele fez pra você, por mínimo que seja? Qual foi a última vez? A Suede falou, meu lar estava doente. Eu quem causava, pois sempre muito irritada, gritando, reclamando. E quando busquei minha cura, curei todo o meu lar. Que lindo, Suede. É isso. Estou ensinando minha filha adolescente a receber ele sempre que chega do trabalho. Perfeito. É isso. Sabe o que acontece? A transformação tem que partir de nós. Eu vou falar mais à frente sobre isso. Porque as mulheres hoje, elas estão ficando tão irritadas, como a Suede falou, tão estressadas, pois ela sempre no quarto e não dava atenção quando ele chegava. Os adolescentes hoje são assim. Mas somos nós que ensinamos os nossos filhos. Quando o meu marido chega, eu mando Maria Flor parar o que ela estiver fazendo, para ela ir receber o pai dela, para ela dar bênção pro pai dela, para ela cumprimentar o pai dela. Somos nós. Só que nós, mulheres, não estamos respeitando o nosso marido. Como que nós podemos ensinar os nossos filhos a respeitarem os nossos maridos? A gente responde com grosseria. Quando eles falam uma coisa, a gente rebate. A gente não tem paciência. Qual foi a última vez que você mandou uma mensagenzinha para ele, assim, durante o dia e falar alguma coisa? Só tô mandando uma mensagem para dizer que o quão especial você é. Quanto eu amo você. Sabe, são coisas pequenas que a gente não faz mais. E são essas pequenas coisas que a gente vai perdendo, que vai causando um distanciamento no casal. E nesse distanciamento é onde as brechas se abrem. Uma pequena discussão, aquela grosseria e irritabilidade que você tá, aquilo vai gerando brechas no seu relacionamento por onde o inimigo entra. É como se você desse legalidade para o inimigo entrar na sua casa. Quando você não é amorosa e respeita o seu marido. É sua obrigação quanto mulher. Você escolheu este marido para estar ao seu lado. Eu tenho certeza que todas as mulheres que estão aqui, que vão assistir essa live, não casaram obrigadas. Casaram por livre e espontânea vontade. Sendo assim, você escolheu estar ao lado desse marido. E por mais difícil que seja, você tem que honrar a sua própria decisão. E você, junto na presença de Deus, vai buscar a sua transformação, para que a sua transformação gere uma transformação nele. Começando com essas pequenas coisas. Eu quero ler para vocês Mateus 5. Anote que eu quero que vocês meditem nessa palavra. Mateus 5, do 38 até o 48. Preste atenção, que isso aqui foi uma chave da aula de ontem e eu quero compartilhar isso com vocês. Mateus fala assim, Jesus que fala, nessa passagem é Jesus que está falando. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. As pessoas não falam isso? Seu marido, quando ele chega e é grosso com você, você faz o quê? Você é grossa com ele. Você vai lá e rebate na hora, não é? Olho por olho e dente por dente. Eu, Jesus, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Eu vou ler de novo. Não é olho por olho, Jesus está dizendo por você. Não é olho por olho e dente por dente. Se alguém te fizer mal, te bater, dê a outra face. Sabe o que isso significa? Quando seu marido chega e ele fala algo com você que você não gosta, uma grosseria, o que quer que seja,
e você vai lá empoderada e responde na mesma moeda, é exatamente isso que Jesus está falando para você não fazer. Quando você responde da mesma forma, você está sendo extremamente tola. Se algum homem te processar na lei e tomar a sua túnica, permite-lhe levar também a sua capa. E quem quer que te obrigue a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e ao que quiser tomar de ti emprestado, não lhe vires as costas. Ouvistes o que foi dito: amará o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu, porque ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Porém, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os publicanos não fazem assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Nós temos que aprender, sim, Suede, exatamente. Aí é outro caso, aí você já vai buscar ajuda. Mas o que eu tenho recebido de mulheres que reclamam que o marido... ele não é amoroso. Meu marido fala comigo de maneira grossa. Ele fala com os meus filhos de maneira grossa, dos nossos filhos de maneira grossa. E você sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho uma amiga, uma conhecida, na verdade. Ela não é daqui da minha cidade. Ela sempre foi uma pessoa muito doce. Sempre foi uma mulher muito amorosa. E ela casou por livre e espontânea vontade com um homem muito ríspido. Ele é muito seco. Sabe aquela pessoa seca, que não é amorosa, que não é... A mulher sábia, a mulher quando ela se conecta com Deus, como eu disse no começo, quando ela tem sabedoria, ela consegue gerar uma transformação no marido. Agora, quando ela não tem essa intimidade com Deus, ao invés dela gerar uma transformação no marido, é o marido que muda ela. Ela sucumbe ao marido. Essa minha conhecida, ao invés dela fazer o marido dela ser um homem mais amoroso, mais gentil, ela se tornou uma mulher grossa e ríspida, assim como ele. Quando Jesus está falando aqui que quando alguém faz o mal para você, que te bate numa face, você precisa oferecer a outra, ele está dizendo que não é para você responder o mal com o mal, mas que você precisa ter sabedoria e buscar no Senhor toda pureza, toda amorosidade, toda compaixão para aprender a lidar com essas situações. Então, no caso de um marido, por exemplo, que ele não é amoroso, que ele não é gentil, que ele não demonstra carinho, o que você tem que fazer? Você tem que demonstrar tudo isso que ele não demonstra. Ao invés de você sucumbir para ele e se tornar como ele, você tem que buscar no Senhor aquilo que você realmente precisa de força para você continuar firme e não se sucumbir a essa situação. Essa minha amiga, ela ficou ríspida como o marido, mas a mulher sábia, ela seria tão amorosa, tão feminina, que ela seria capaz de transformar o marido dela. Porque quando nós, mulheres, mudamos e nos enchemos da presença de Deus, a gente muda todo o ambiente ao nosso redor. Então eu não posso sucumbir, eu tenho que me manter firme. E as mulheres hoje, elas não têm essa sabedoria, elas não carregam virtudes como a paciência. Se o homem ele fez algo com ela, ela vai lá e responde na mesma moeda. Jesus está dizendo ali, Mateus 5:38, não pague na mesma moeda, faça diferente. Seu marido gritou com você, seja amorosa com ele. No momento certo você vai mostrar e você vai exortar aquela situação que ele criou. Não desrespeite ele na frente de outras mulheres, outros homens, outras pessoas, nos seus filhos.
No casamento, a gente vai perdendo tanta paciência que às vezes a gente começa a desonrar e desrespeitar o nosso marido na frente das outras pessoas. Quantas mulheres e amigas que você tem que reclamam e falam mal do próprio marido? Não faça isso. Não fale mal do seu marido, você é uma com ele. Vocês são uma só carne, você precisa honrar o seu marido. Não fale mal dele, não grite com ele, não desrespeite ele, não reclame dele. O que é reclamar? É clamar para si. Quanto mais eu reclamo do meu marido, mais aquilo cresce e se enraiza dele. Eu tinha uma amiga no passado que não tinha uma vez que ela chegasse perto de mim e ela não reclamasse do marido dela. Todas as vezes, reclamar é clamar para si. Troca a reclamação pelo agradecimento. O que é agradecer? É a graça descer. Será que esse marido seu que você escolheu para casar, ele não tem uma qualidade que você possa destacar? Preste atenção, tudo aquilo que a gente foca cresce. Tudo aquilo que você foca cresce. Então, ao invés de você focar nas coisas ruins que ele tem, comece a focar nas qualidades e nos pontos bons que ele tem. E agradeça ao Senhor por essas coisas boas. Troque a reclamação pelo agradecimento. Troque o xingamento por palavras gentis. Troque a grosseria por delicadeza. Nós, mulheres, por natureza, somos assim. A Nádia falou assim, exatamente, depois de 15 anos de casada, hoje não me vejo mais doce, amável, paciente, calma como sempre fui na infância e adolescência, devido ao convívio há 20 anos com um marido rude e grosseiro. Mas, Nádia, é a sua transformação que vai gerar a transformação dele. Eu sei que quando a gente está inserida nesses contextos, normalmente a gente está ali sozinha com o marido, a gente não tem forças para resistir. É por isso que nós, mulheres, precisamos estar conectadas com outras mulheres. Eu sempre digo que eu preciso ter amigas que são amigas de Jesus. Eu preciso ter amigas que são mais amigas de Jesus do que eu. Para que quando eu achar que eu não tenho força para lidar com alguma situação no meu casamento, eu vou recorrer a esta amiga sábia, que tem intimidade com Deus, para ela me aconselhar e me ajudar neste momento desafiador. Porque sozinha a gente não aguenta, Nádia. A gente não consegue. Então eu preciso ter amigas que são amigas de Jesus para me ajudar. Ei, Mária, uma amiga de Jesus chegou aí. Nossa transformação constrange o outro. É isso. Se eu não estiver bem, eu vou ligar para Mari. Falar, Mari, eu tenho uma situação que está muito desafiadora. Eu tô vendo que eu não tô aguentando, eu não dou conta. E eu tenho que ter uma pessoa que tem intimidade com Deus para me exortar naquele momento e me dar força para eu aguentar a situação. Entende? Mas você não pode sucumbir. Você não pode se tornar uma mulher grossa como ele foi grossa com você. Não, nós somos portadoras da delicadeza, da amorosidade. Tô pronta. Nós, por natureza, somos mais delicadas, somos mais amorosas. Não devolva com a mesma moeda. Não, meditem nessa palavra, Mateus 5, 38 até o 42. Sempre que o seu marido fizer algo para você que te desagradar, que te entristecer, não devolva na mesma moeda. Lembra de Jesus falando, quando alguém te acertar uma face, você vai dar outra. Isso significa que quando o meu marido chega ali e me fala alguma coisa que me desagrada, que faz algo que me entristece, eu não vou devolver com a mesma moeda. Eu vou tratar com amorosidade, com compaixão. Porque Jesus disse, amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Eu me amo porque eu sei que eu sou filha amada de Deus. Eu me amo porque eu sei que eu sou morada do Espírito Santo. Então eu me amo por completo. Eu não preciso do meu marido para eu me amar, porque eu preciso de Deus. Eu me amo por completo. Então quando ele faz algo que me desagrada, eu continuo amando ele, porque eu já sou completa em Deus. E eu não vou tratar ele da forma que ele me tratou, porque eu já estou cheia do Espírito Santo. Então não devolvam na mesma moeda. Isso é sabedoria. Amém? Então, primeiro que eu falei foi conexão com Deus. Vocês estão anotando, né?
Como ser uma esposa mais sábia? Conexão com Deus. Segundo, demonstre amor e respeito pelo seu marido. Terceiro, agora, use palavras sábias e bondosas. Provérbios 18, 21 diz assim: a vida e a morte estão no poder da língua e aqueles que a amam comerão do seu fruto. A sua boca tem poder de vida ou morte. O que tem saído da sua boca dentro da sua casa? O que você tem falado com o seu marido? Não seja grossa com o seu marido. Não xingue o seu marido. Não amaldiçoe. Ai, aquele não sei o que lá. Quando você fala isso no momento de raiva, quando você fala isso de brincadeira, você está verdadeiramente amaldiçoando ele. Porque a palavra diz que da tua boca, da tua língua, o que sair tem poder de vida ou morte. Quando você entender isso de verdade, nunca mais você vai se permitir falar algo ruim sobre o seu marido. Eu falo para as minhas alunas, eu falo para as minhas amigas, abençoe o seu marido. Senhor, obrigado por este homem amoroso. Paloma, ele não é, ele é um cavalo. Fala que ele é amoroso, porque a sua língua tem poder de vida. Então você agradece antes da graça ser real na sua vida, porque no céu ela já é. Se você tá falando, então porque já é. Obrigado por este homem amoroso, obrigado por este homem provedor, por este homem líder. Meu marido é um grande líder, é um grande empresário, é um grande... Gente, profetiza na vida do teu marido ao invés de você ficar xingando. Ao invés de você ficar reclamando. Ai, Paloma, mas você não sabe o que meu marido faz. Não quero nem saber. Eu tô falando o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que a sua língua tem poder de vida ou morte. E se você reclamar, você tá clamando para si. Quando você agradece, você está fazendo a graça descer. Antes de ser real na minha vida, eu preciso acreditar que é real. Então, o meu marido, eu oro na cabeça dele. Eu coloco a mão na cabeça dele e eu falo que ele é um grande líder, que ele é um mega empresário, que ele é super provedor, que ele é super protetor, que ele é um grande pai, que ele é um grande homem, que ele é um grande marido. Profetize. Quando seu marido dormir, vai lá na cabeça dele, quando ele estiver dormindo, e profetiza o que você quer. O que seu marido ainda não é, mas que você quer que ele seja. Coloque a mão na cabeça dele e profetize isso. Você tem o poder. Deus está falando. Em Gênesis, ele fala que nós iremos governar sobre terra, céu e mar. Então aqui nós temos que fazer o quê? Liberar profecias, palavras de vida. Nós temos este poder. Jesus fala que nós faremos obras maiores do que as dele. Vocês têm noção disso? Não tem, porque não lê a Bíblia. Leia o seu manual de vida. Tá tudo ali. Comece a profetizar na vida do seu marido. Não xingue, seja compassiva. Se você não tiver algo de gentil para falar, cale-se. Não seja aquela mulher que destrói. Você tem que estar tão conectada com Deus. Lembra que eu falei lá que o primeiro passo é a conexão com Deus? Você tem que estar tão conectada com Deus que você vai saber até a hora certa de exortar o seu marido. É porque tem mulher que ela é tão intempestiva que o seu marido fala uma coisa, ela já rebate com 5 xingamentos, ela já joga um negócio nele, ela já briga, ela já quebrou o pau. Gente, a mulher sabe, essa aí é a mulher tola. A mulher sábia, ela sabe a hora certa de exortar o marido dela. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tenho um assunto pra conversar com meu marido. Já deve ter, assim, uma semana. Eu ainda não falei com ele, porque eu estou esperando um momento certo. Deus, qual é a hora certa para eu resolver essa situação que você sabe qual que é? Isso é sabedoria. É não jogar no vento de qualquer jeito. Às vezes seu marido acabou de chegar da rua, ele tá com a cabeça a 1000, você não sabe o que ele passou lá fora. Você já chega com um turbilhão de coisa descarregando em cima dele. Seja sábia, meu amor. Espera o momento certo para falar. Espera o momento certo para dizer as coisas. Provérbios 15:1 fala assim: a resposta suave afasta a ira, mas palavras graves atiçam a raiva. Não seja impulsiva.
Pratique a paciência, saiba a hora certa de falar e fale com delicadeza. A gente não precisa falar algo para o nosso marido com grosseria. Você pode exortá-lo com amorosidade. A mulher conectada com a sua essência, ela chama atenção, ela bota ele no lugar dele, só que com amorosidade, sem ofensa, sem humilhação, sem desonra, sem xingamento. Os casamentos hoje, as mulheres estão assim, tudo doido. Desonra, xingamento, humilhação. Não seja essa. Não seja essa, cuidado. Teve uma vez um marido que reclamou comigo, eu estava num evento de mulheres e tinham alguns maridos. E esse marido, ele desabafou comigo, que ele falou que o problema da esposa dele e que aquilo machucava muito ele era a ironia dela. Ela era muito irônica, sarcástica. Conhece uma mulher assim? As mulheres hoje em dia, elas estão tão irônicas, debochadas, sarcásticas, e isso tem destruído relacionamentos. Não seja essa mulher debochada, irônica, sarcástica, grossa, ríspida. Isso é feio. Deus, ele fez nós mulheres para sermos a portadora da beleza. É tão desconexo. Eu era uma pessoa que xingava muito no passado, tá, gente? Eu xingava demais, eu xingava tudo, eu era grossa, eu era impulsiva, eu já briguei na rua. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Quando eu era adolescente, eu briguei na rua antes dos meus 20 anos. Gente, eu morro de vergonha. Porque eu era assim. Eu era essa mulher. Só que presta atenção, Deus nos criou para ser a menina dos olhos dele. Ele criou o homem com a essência masculina, a mulher com a essência feminina. E na nossa essência, nós, por natureza, somos doces, amorosas, gentis. Nós somos aquelas que são acolhedoras. Nós somos as nutridoras. Nós somos aquela que gera a vida. Só que a gente vai perdendo tudo isso ao longo da vida, inclusive as virtudes que Deus deposita em cada uma de nós quando a gente nasce. A gente vai perdendo isso ao longo da vida por causa das nossas experiências, por causa dos nossos traumas. As pessoas que convivem com a gente vai deixando a gente de uma forma muito diferente daquilo que Deus nos criou para ser. A gente vai ficando grossa, aí a gente tem que pegar essas coisas do mundo. O mundo diz, seja feminista, meu corpo, minhas regras, sai por aí, vai, dá pra todo mundo. E aí você vai perdendo toda a pureza que o Senhor depositou em você. Você se torna grossa, você se torna ríspida, você se torna tudo isso. E aí chega um momento da sua vida que você carrega um vazio tão grande dentro de você, uma ansiedade, uma depressão, uma exaustão, uma estafa, e você não entende de onde está vindo aquilo. Seu casamento está numa crise terrível que não consegue resolver. Gente, está desse jeito porque você está completamente desconectada da sua essência. Deus não te criou para ser essa mulher grossa. Deus não te criou para ser essa mulher empoderada, essa mulher que xinga, que desonra o marido, que humilha, Ele não te criou para isso. Ele te criou para ser uma ajudadora idônea. Ele te criou para ser a coluna da sua casa. Ele te criou para ser amorosa, delicada, gentil. E tudo isso, ai Paloma, eu não sou assim não, eu sou grossa. Você está grossa por causa de tudo que aconteceu na sua vida. Só que toda delicadeza já existe dentro de você. Você só precisa tirar toda essa sujeira que o mundo depositou em você para você reconhecer as virtudes que já existem em você. Inclusive a amorosidade, inclusive a delicadeza. Lembra quando eu falei da gota d'água do casamento? A mulher ela é tão grossa com o marido. E o marido com ela, porque ela já tá igual ao marido, aquela grosseria total. E foi a gota d'água, acabou o casamento. Não foi a gota d'água. Foi todas essas pequenas coisas ao longo do dia, ao longo da vida, dia após dia, semana após semana, que você desatenta, porque você tá tão desatenta, com a sua mente tão perturbada com as coisas do mundo, que você não percebe esses pequenos detalhes na sua casa. Você não percebe esses pequenos sinais de que o seu casamento está indo por água abaixo. E aí quando você vê, já é uma desconexão total do casal. Gente, um casamento, ele precisa ser vigiado todos os dias. A palavra diz, vigiai e orai,
para todas as coisas da vida, inclusive para o casamento. Inclusive para o casamento. Quais são as brechas que você tem permitido abrir no seu casamento? Qual foi a última vez que você sentou frente a frente com o seu marido para ter uma conversa com ele? Qual foi a última vez que você saiu para um jantar com o seu marido? Ou que fosse casa, vocês dois apenas, conversando? Qual foi a última vez que você deu um beijo de verdade no seu marido? Qual foi a última vez que você foi com ele na porta de manhã e deu um beijo, abençoou o seu marido para ele ir embora? Vai trabalhar, vai com Deus, meu amor. Qual foi a última vez que você recebeu ele, que você fez um escalda-pés para ele? Qual foi a última vez que você fez aquela comidinha que ele ama, mas que dá muito trabalho de fazer e que você não gosta? Qual foi a última vez? São essas pequenas coisas que vão gerando o distanciamento. Paloma, você só tá falando coisa pra gente fazer e eles. Meu bem, alguém tem que acordar primeiro. E cabe a nós, mulheres, esse papel. Porque a palavra diz que nós somos sábias. Deus diz, a mulher sábia edifica o seu lar e a tola o destrói com as próprias mãos. Então, se você for sábia, você vai falar com Deus assim, ok, Deus, eu quero ter um casamento daqueles, arretado de bom. Qual a parte que me cabe? O que eu posso fazer a partir de hoje para transformar o meu casamento? Não vou esperar o outro fazer. E se ele não fizer nunca? Aí teu casamento vai acabar. Daí você vai entrar em outro relacionamento que também vai acabar. Aí depois você entra em outro relacionamento que também vai acabar. Enquanto você esperar o outro fazer, nada vai acontecer. Assuma para você a parte que lhe cabe. O que você pode fazer a partir de hoje? Quando nós mudamos, eles mudam também. Isso, Suede, é fato. Quando as pessoas falam do meu relacionamento, você e seu marido têm um relacionamento muito bom. Eu falei, agora sim, né? No começo a gente quase acabou. Foi terrível. Mas quando eu, Paloma, decidi mudar, decidi me conectar com o Senhor, comecei a mudar o meu jeito de ser, porque eu desonrava o meu marido, eu desrespeitava o meu marido. Quando eu me conectei com o Criador, quando eu comecei a demonstrar amor e respeito pelo meu marido, quando eu comecei a usar palavras mais sábias e bondosas, o meu casamento ele foi se transformando. Então, o meu marido hoje, ele é resultado da minha transformação. Quando eu mudo a pessoa que está ao meu redor. Amém? Então, eu já falei 3, hein? Agora vamos pro 4. Priorize a sua família. Enquanto o seu trabalho ou qualquer outra coisa estiver no centro, na frente da sua vida, você vai estar colocando seu casamento em risco. Você vai estar abrindo brechas e dando legalidade para o inimigo agir na sua vida. Existe uma ordem natural das prioridades na vida de uma mulher. E quando nós não seguimos essa regra, essa lista de prioridades, o fim do casamento ele é só uma questão de tempo. Eu, a Paloma do passado, colocava o trabalho em primeiro lugar na vida. Sempre coloquei. Depois disso, eu colocava os meus filhos. Sempre os meus filhos, todos os meus filhos. Meu marido nem entrava nessa lista. A mulher tola faz isso. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro lugar na vida de uma mulher tem que ser Deus. Ele precisa ser o centro de tudo. Em segundo lugar, na vida de uma mulher, tem que ser você mesma. Só que você não é você empoderada, não. É você cheia do Espírito Santo. É você se cuidando e se amando e entendendo quem você é em Cristo. Sabendo o seu valor, sendo completa, porque você carrega a presença do Espírito Santo. Eu sou completa, porque eu carrego a presença de Deus em mim. Eu sou uma filha amada de Deus. Em terceiro lugar, é o meu esposo. Deus, eu mesma e o meu esposo. O meu esposo, ele precisa ser prioridade na minha vida. Se eu estiver fazendo isso aqui e ele precisar de mim agora, eu vou dizer tchau pra você e eu preciso ir lá resolver o que ele quer. Porque ele precisa ser prioridade. Percebe que eu falei dele, eu ainda não falei dos meus filhos? Porque Deus me mostrou que os meus filhos só vêm depois do meu marido. E aí você ouve as mulheres do mundo falando assim, nah, mas marido a gente troca, filho é pra vida inteira.
Quando você casa com o seu marido, vocês são uma só carne. E aquilo que Deus uniu não pode se separar. Os teus filhos, eles são a tua família agora. Só que eles são emprestados do Senhor para você. A palavra diz que filhos são herança do Senhor, que o Senhor te empresta para que você os treine como flechas do reino, para que eles saiam daqui da sua casa para constituir a sua própria família e para levar a palavra de Deus adiante. Então a sua função como mãe é apenas treinar os teus filhos na palavra do Senhor, treiná-los para a vida, mas debaixo do Evangelho de Deus. E eles vão deixar a sua casa e eles vão constituir a sua própria família. Quem vai ser a sua família? Você e seu marido. Agora, se você já não tem mais o seu marido, e aí? Você vai querer ficar, ser aquela mulher que não deixa nem o filho viver a própria vida? Porque, porque é meu filho. Gente, o seu filho é emprestado do Senhor para você. Ele vai sair da sua casa para ter a sua própria família. Ponto. A sua missão é treiná-lo para isso. E mulher, a sua missão é treinar o seu marido para ser líder, provedor e protetor. Sabe quando as mulheres reclamam que os homens... Homem não presta, homem não sei o quê. É vocês que educam os homens. São mulheres que educam os homens. Em 99% dos casos. Então a gente não está educando direito? O meu filho, eu crio ele para ser um grande homem. Para ser um líder na casa dele, para ser um provedor, para ser um protetor. Eu crio ele para ser gentil e amoroso com a mulher dele. Como que você está criando seu filho? A mesma mulher que reclama dos homens é aquela que ensina os filhos a ser pegador, vai curtir a vida, não ensina valores, não fazem um momento de oração com os filhos. Você tem feito isso com seus filhos? Qual o tempo que você gasta falando da palavra de Deus para os seus filhos? Ensinando para eles valores e virtudes, tanto para os homens quanto para as mulheres. É nossa missão. Nós estamos aqui para treinar pequenas flechas que serão lançadas no mundo. Você tem treinado suas flechas? Ou não? Você está tão ocupada com o seu trabalho que você não tem tempo para isso? Deus está falando assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais. Não é qualquer coisa, não é pouca coisa, não. É tudo mais vos será acrescentado quando você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Você acha que isso é pouca coisa? Presta atenção. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e tudo. Eu vou te dar tudo e muito mais. Busque primeiro a mim. Só que você está tão ocupada com as coisas do mundo, com o trabalho, que você não tem tempo nem de buscar Deus. Quando você acorda de manhã, você já vai responder o WhatsApp ou o que quer que seja. Menos passar o tempo com Deus no secreto. Reorganize suas prioridades. Deus, você, seu marido, seus filhos, sua casa. E só depois vem o seu trabalho. Paloma, mas se eu não fizer, vai faltar. Vai faltar porque você não está se conectando com Deus do jeito que você devia, porque Ele falou que quando você buscar Ele em primeiro lugar, tudo você será acrescentado, nada vai te faltar. Mas enquanto você achar que não pode confiar em Deus e que você tem que fazer tudo na força do seu braço, vai faltar. Vai faltar mesmo. Enquanto a escassez te dominar, a necessidade de aprovação e tudo mais ficar te dominando, vai faltar muita coisa. Agora, quando você colocar as prioridades no lugar certo, tudo vai mudar. Lembre-se, a mulher que vai para o mundo, que esquece de Deus, esquece do marido, esquece dos filhos, esquece da casa, a casa ela fica aberta, com brechas enormes para Satanás entrar. As colunas são dispersas. O que acontece com o telhado? Ele cai na cabeça dos seus próprios filhos. Filhos não serão flechas, filhos vão entrar, vão crescer destruídos, completamente perdidos no mundo. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é 100% nossa. Então, reorganize as tuas prioridades. Muitas amigas minhas às vezes me chamam para fazer alguma coisa à noite e eu falo assim: à noite eu não posso. Hoje eu tô aqui, é uma exceção, porque sempre é de manhã que eu faço a live. E eu não fiz a live hoje de manhã, porque a minha família é prioridade. Eu tinha que estar com a minha filha hoje de manhã. Mas à noite eu não faço, porque à noite eu fico com meu marido.
e com a minha filha. Reorganize as suas prioridades. Coloque Deus no lugar que é dele por direito. E tudo mais vai ser acrescentado. Provérbios 14:1 fala: a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Provérbios 31, da mulher virtuosa, a partir do 27, fala assim: ela olha bem para os caminhos da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. Seu marido também, ele a louva. Não esqueça da tua casa. Não deixe se iludir com os holofotes do mundo. Seja diligente em casa, com zelo e com amor. Deus, você, seu marido, seus filhos, sua casa. Depois vem o seu trabalho. Seja diligente, seja sábio. Você é a coluna da sua casa. Quinta chave, que a gente já vai dar 8 horas, gente, eu falei que eu ia fazer uma live de meia hora. Pratique a empatia e a compreensão. Por que eu coloquei isso? A gente está precisando tanto ter empatia com os nossos maridos. Os homens, eles têm dificuldade de expressar os seus sentimentos. Eles não são como a gente. Se eles têm medo, se eles têm angústia, se eles têm aflição, eles guardam tudo para eles. Diferente de nós mulheres. Se eu tô aqui mal, eu pego o telefone, eu ligo pra Ana, eu ligo pra Renata, eu ligo pra Michele, eu desabafo. O homem não. E o que o homem precisa de nós mulheres? Um apoio emocional. Quantas vezes o seu marido chega em casa e ele não tá legal, mas você é tão grossa, você é tão ríspida e você tá tão indelicada, você não tem sensibilidade, você não consegue perceber que ele precisa do teu apoio naquele momento. E você já chega e começa descarregando um monte de coisa sobre ele. Eu quero te convidar hoje a ser mais compassiva, mais compreensiva, mais empática, mais amorosa. Quando o teu marido chega em casa, pega essa dica que eu vou te dar agora. O homem, ele tem um período de caverna quando ele chega em casa. Ele vai pro mundo, ele pode enfrentar 1000 coisas. Ele pode ter tido um dia do cão. Ele dificilmente ele vai contar tudo pra você. Não vai. São pouquíssimos os homens que falam alguma coisa. Ele vai trazer todo esse problema pra dentro de casa. Quando ele chegar na sua casa, recebe ele com amor na porta. Paloma, mas eu tenho que falar tal problema pra ele. Você não vai falar agora, na hora que ele chegar. Você fica, cala a boquinha. Deixa ele chegar, recebe ele com amor. Deixa ele ali, Deixa ele ir lá, comer uma coisa gostosa na cozinha, mexer no celular, tomar um banho, fazer o que for. É o tempo de caverna, é 1 hora e meia. Depois que ele passa esse tempo de caverna dele, aí ele tá pronto para conversar com você. As mulheres não entendem que eles chegam na porta, elas já querem descarregar tudo. Ai, mas meu marido não conversa comigo. Cara, ele tá com a cabeça cheia, dá paz para ele. O homem, ele quer chegar dentro de casa e ele quer paz. Ele não quer uma mulher chata, reclamona. Lembra que eu falei que a gente tem que saber a hora certa de falar as coisas? Tempo de caverna. Deixa ele entrar dentro de casa e respirar. A casa precisa ser um lugar de paz pro seu marido. Entendeu? A Ju falou, meu marido conta tudo pra mãe dele e depois pra mim. Ô Ju, deixa eu te falar uma coisa. Eu já tive esse problema no meu casamento. O meu marido, a grande crise no início do meu relacionamento era tudo por causa da minha sogra. Tudo, 100%. Só que a minha transformação foi gerando essa transformação dele. O meu marido passava mais tempo na casa da minha sogra do que aqui em casa. Você acredita nisso? Ju, o meu marido acordava de manhã, ele ia tomar café da manhã na casa da mãe dele. Você acha o quê? Ele almoçava na casa da mãe dele. Eu vou fazer 22 anos de casada. O começo do meu casamento foi o cão. Você tem que buscar essa intimidade com Deus. Você tem que buscar ser cada vez mais amorosa, honrar o seu marido, elogiar, ser empática. Seu marido, ele tem que olhar pra você e ver uma sabedoria em você. Ele tem que falar assim, nossa, que mulher sábia. E ele vai desejar falar isso com você. Eu te falo hoje que meu marido fala
quase praticamente nada pra minha sogra. Ele conversa tudo que ele tem que conversar comigo. Mas foi fácil? Quem que teve que se transformar primeiro? Eu. A minha mudança gerou a mudança nele. Hoje você é SPF já, se você não é, eu te aconselho a ser, tá? Tá tendo aulas incríveis. O link tá na minha bio. A Suelde falou, o meu não conta nada, sempre em silêncio, mas eu sinto só na voz dele quando ele está com algum problema. Daí começa a dar carinho e mimar ele. Depois pergunto, mas nem sempre ele se abre. Suelde, começa a validar ele. Começa a falar como você admira ele como um homem, porque ele faz um trabalho exemplar. Começa a elogiar ele. Vai chegar um momento que ele vai sentir necessidade de falar porque ele quer receber outro elogio seu. Homem precisa ser validado. Comece a elogiar ele. Ai, meu bem, eu sei que você tá cansado hoje. Eu preparei aqui um escalda-pés. Bota seu pé aqui. Vou fazer um escalda-pés. Depois vou fazer uma massagem no seu pé. Meu bem, porque você é muito inteligente. Você é muito trabalhador. Eu não sei o que seria da minha vida sem você. Homem precisa disso, amada. A Nádia falou, sinceramente, eu preciso de um milagre de Deus para me ajudar. Porque dar flores quando recebemos pedras, só Deus mesmo. Eu prefiro calar. Nádia, para Deus nada é impossível. Eu já vi homens se transformar de uma forma que você não tem noção. Mas existem algumas coisas, eu já falei sobre isso, que só jejum e oração que transformam. Jejum é poderosíssimo. Sabe outra coisa que acontece? A gente não sabe como foi a infância dos nossos maridos. Então, às vezes, eles são realmente grossos, ríspidos, jogam pedra. Você não sabe o que ele viveu na infância. Ele não te conta. O homem não vai te contar. Por isso, quando eu falei aqui, pratique a empatia e a compreensão, é porque a gente não sabe as penumbras que eles carregam, sabe? O que eles viveram. Homem não é normal um homem desabafar com algo, sabe? Eles não fazem isso. Eu sei de histórias que só depois de muito tempo os homens se abriram. Por isso que a gente tem que ser empática. E sabe quando eu falo do jejum e oração, às vezes são coisas tão pesadas que vêm de famílias que são geracionais, que apenas... Jesus fala, tem uma passagem que ele vai na casa de alguém, eu não me lembro agora, não lembro se eu li isso em Marcos, Mateus, está no Evangelho. E os discípulos, eles já tinham saído para fazer as obras. E eles não conseguiram expulsar o demônio de uma pessoa, não lembro se era uma menina. E aí eles chamaram Jesus, porque os discípulos não resolveram. Aí Jesus chegou e falou assim, Nossa Senhora, vocês não sabem que existem alguns tipos de espíritos que só são expulsos com jejum e oração? Tá na palavra, gente, procura isso aí. Jesus, quando ele estava aqui, ele jejuava. Ele jejuava sempre antes ou depois de momentos importantíssimos. Quem você pensa que você é para não jejuar? Quem você acha que você é para não jejuar? Você está aí na sua batalha. Você quer resolver uma coisa espiritual terrível só orando? Só falando com Deus de vez em quando? Cadê o jejum? Cadê a renúncia? Cadê a entrega? Entende? Vocês precisam aprender sobre o jejum. A Ju falou, como faço o jejum corretamente em prol de algo? A gente teve uma aula só sobre o jejum. Ô Ju, com uma especial... com a Laviana, né? Ela estuda muito a palavra, ela é missionária e ela estuda muito a palavra. A gente teve uma aula no SPF, você precisa fazer o curso, Ju. Não dá pra eu te falar aqui agora. Foram 2 horas de aula e a gente quer fazer outra, porque não ficou coisa sem falar. Profundo. No final ela fez uma oração assim, profunda. Mas a gente precisa aprender sobre isso. Porque existem batalhas na vida da gente. Cada uma de vocês tem uma batalha. Eu tenho a minha. Você tem, a Juliana, a Fabri, a Natália. Cada uma de vocês tem uma batalha.
E muitas dessas batalhas são geracionais, são tão pesadas que a gente só vence com jejum. Por isso que eu falo. A gente vai ter uma aula lá também sobre identidade e propósito. Eu já tenho aula gravada no curso, mas eu quero trazer mais uma pessoa para falar sobre isso. Porque às vezes a gente quer também combater algo, mas a gente ainda não tem a nossa identidade revelada em Cristo de uma forma muito forte, sólida. Então a gente precisa disso, até para ter força para jejuar. Vocês precisam aprender sobre isso. Ei, Célia, boa noite. Esse mês completo 26 anos de casada. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus já abençoou. Quebrar maldições hereditárias. Quero fazer uma aula lá também sobre isso, tá, Suelde? No SPF vai ter uma aula. Ei, Natália, cheguei aqui hoje. Seu perfil é maravilhoso. Bem-vinda, amor. Bem-vinda. Que bom que você tá aqui. Então, as coisas, elas são muito profundas. Coloque-se no seu lugar do seu marido. Não desista. Se a batalha é muito grande, você pode saber que existe um propósito muito grande por trás disso. Imagina uma mulher que vive a vida inteira com um marido grosso e que vence para a honra e glória de Jesus isso, que quebra maldições, que transforma e renova seu casamento, dela, do marido. Imagina o poder que vai ter o testemunho dessa mulher. Então é óbvio que o inimigo não quer que você tenha forças para vencer isso. Porque quando você vencer, isso é só uma questão de tempo, você vai ser um testemunho vivo da glória de Deus. Então ele quer falar com você, olha aqui, Satanás, ele tá no seu ouvido falando assim, seu marido não tem jeito não, sua boba. Abandona isso. É isso que Satanás fica fazendo com você. Seu marido? Não, ele vai mudar nunca. Satanás fica falando isso com você. Mas Deus está falando assim, tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Deus está falando que precisa, tem coisas que precisam ser quebradas, que só jejum e oração vão quebrar. E o dia que isso acontecer, Ele quer o teu testemunho. O meu marido foi transformado para a honra e glória do Senhor. O que eu faço aqui hoje? Eu faço um testemunho. Porque eu era uma mulher, toda vez que eu falo de mulher grossa, de mulher rude, de mulher louca, de mulher... Eu era essa mulher. E Deus me transformou. Então o que eu faço hoje é um testemunho da glória de Deus na minha vida. E todas vocês que estão enfrentando dificuldades e que estão desanimadas, esse desânimo, ele vem de Satanás, porque ele não quer que você vença. Porque quando você vencer, a glória será do Pai, e ele não quer. Então não desanime. Confie. Busque a sabedoria. Busque novos conhecimentos. Quando eu falo, assiste uma aula de tal coisa. Outro dia eu coloquei no meu grupo lá do Café com Sabedoria, eu presenteei as meninas com uma aula do curso. Poucas assistiram. Nem dada a pessoa quer. Eu não posso aprender para você. Depende de você, o interesse é teu. É verdade, Suede, muitos homens são estúpidos com as esposas não porque eles querem. Muitos estão debaixo de ataque espiritual, muitos estão carregando traumas do passado que ainda não foram curados, feridas que são abertas. Por isso que eu falei que o quinto é pratique a empatia e a compreensão. Você não sabe a dor que ele carrega. Você não sabe. Às vezes você não tem sabedoria, conhecimento espiritual para lidar com aquilo. E parece que quanto mais buscamos, mais difícil e pesado fica, claro. Claro, ele quer te parar, o inimigo quer te parar. Você já parou para pensar, você, Nádia, daqui uns anos, testemunhando a transformação que Deus fez no seu casamento, no seu marido? Eu quero que você visualize isso agora. Imagina o teu marido sendo amoroso. Imagina o teu marido te honrando, sendo um ótimo esposo, um ótimo marido, um ótimo
homem, profissional, líder, provedor. Imagina você abrindo a sua boca e falando para os 4 cantos: isso é obra de Deus na minha vida, isso foi Jesus que fez. Imagina você falando. Você acha que o inimigo quer isso? Não, ele vai tentar te parar. E é isso quando eu falo trocar a reclamação pelo agradecimento. É você, isso que eu falei, eu quero que você pegue um caderno e escreva: Senhor, obrigado por este marido que já foi transformado para a tua honra e glória. Hoje o meu marido é assim, assim, assim. Fala tudo de bom que você quer que ele seja, como se ele já fosse. Deus espera dos seus filhos um agradecimento e um louvor por antecipação. Isso é fé. É quando eu agradeço antes mesmo da graça descer. Visualiza. Pega um caderno, você vai lá, você vai comprar um caderninho bonitinho. E você vai comprar o seu caderninho do propósito e vai fazer isso que eu te falei. Você vai escrever 10 páginas, você vai botar todas as qualidades que você crê em Cristo. Paloma, mas isso aqui é difícil. Presta atenção. Não olha tempo, não olha condição, não olha nada. Porque Deus faz as coisas assim, ó. Assim. O que é difícil para você, para Deus é fácil. Cada um de vocês, qual é a luta que você tem? Escreve num caderno agradecendo a vitória. Paloma, ainda não tem a vitória. Agradece como se já tivesse. Agradece. A graça desce. Deus espera dos seus filhos isso. Que a gente o louve e o agradeça antes mesmo de recebermos a graça. Então, mulheres, lembre-se que você e o seu marido são um só. Vocês não são rivais, vocês não são inimigos. Então, comece a demonstrar amor pelo seu marido, respeito. Escute ativamente quando ele fizer. Demonstre interesse genuíno pelo que ele está falando. Não interrompa, olhe nos olhos dele. Sorria, seja delicada, mesmo quando na verdade você sente que não quer. Se arrume para o seu marido bonita dentro de casa. Se arrume para Jesus. Descubra qual é a linguagem de amor do seu marido. É toque? É presente? É atos de serviço? Tempo de qualidade? Se coloque no lugar dele. Todos nós estamos vivendo a vida pela primeira vez e única. A gente vai ter erros, a gente vai ter acertos. A gente precisa ter compaixão com os outros. E como eu disse, por mais difícil que esteja, agradeça a Deus pelo seu marido. Abençoe o seu marido. Louve pela graça, mesmo antes de receber a graça. E confie em Deus. Quando você começar a ouvir o que Deus tem para você e você começar a mudar, o teu marido vai começar a mudar também. Faça tudo com verdade, bondade e humildade. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. A Aline falou assim: hoje meu marido é provedor, abençoado, líder, amoroso, delicado, vitorioso e protetor. Obrigada, Jesus. É isso. É isso. Escreva em detalhes. O meu marido vai ser um grande líder, um grande... Escreve tudo. Agradece a Deus. Quando meu marido sai, eu falo com ele assim: arrasa, meu bem. Hoje você vai, ó... Você vai fazer altos negócios, você vai conseguir. Eu oro na cabeça dele e falo: Senhor, coloca ousadia no meu marido. Coloca coragem, coloque força. Coloque pujança. Eu oro pedindo isso pelo meu marido, agradecendo como se já fosse.
Suelde falou, Paloma, que trabalho e propósito mais lindo seu, glória a Deus. Vamos ser um exército de mulheres curadas para curar muitas outras e defender nosso lar, casamento e filhos. Amém. Exatamente. Glória a Deus. É isso. É isso. A família é o maior propósito de Deus aqui na Terra, por isso o inimigo tenta tanto destruir os casamentos. Exatamente. Exatamente. Por que os casamentos são tão atacados? Porque eles são preciosos para o Senhor. Tudo aquilo que é precioso para o Senhor, o inimigo quer destruir. Ele vem para roubar, matar e destruir. E nós, como mulheres sábias que Deus nos criou para ser, temos o dever de nos levantar, parar de reclamar, se encher da presença de Deus e ir para frente e perguntar, ok, Senhor, vamos começar essa batalha. Tô pronta. Senhor, coloca um prazo, daqui tantos anos, daqui 1 ano, daqui 2 anos, meu casamento vai estar assim, 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 para a tua honra e glória. Me usa, Senhor, como teu instrumento para mudar a mim e ao meu marido. Que a nossa casa, ore assim, mulheres. Já vou fazer uma oração para vocês que eu senti no coração. Senhor, que cada uma dessas mulheres que está aqui, que a nossa casa, Senhor, sejam verdadeiras embaixadas do reino. Senhor, reveste essas mulheres com teu escudo, com teu capacete de proteção e de salvação. Senhor, enche elas de força, coragem, humildade, bondade e ousadia. Senhor, que elas possam ver a tua direção. Senhor, que elas não se intimidem com as armadilhas do inimigo, não. Senhor, traz para a vida delas mulheres que são tuas amigas e que vão ajudá-las nesse processo. Senhor, tira da vida delas pessoas que afastam elas de ti. Senhor, que essas mulheres se encham tanto do teu Santo Espírito que as pessoas olhem para ela e sintam a tua presença apenas no olhar. Quando elas chegarem nos lugares, que as pessoas sintam a tua presença nelas. E quando o marido entrar dentro de casa, ele sinta um cheiro diferente. É a tua fragrância, Senhor, porque elas estão cheias de ti. Senhor, a partir de hoje a casa delas vai se transformar. Senhor, invade a casa delas com a tua bênção, Senhor. Com os teus anjos, acampa os teus anjos na casa delas. Senhor, vai limpando, vai passando o teu fogo e tirando tudo aquilo que não é de ti. Senhor, todo medo, toda angústia, toda dúvida, lança fora, Senhor. Que elas tenham doses de coragem, Senhor. Deposita nelas, Senhor, uma fome por ti, que elas vão te procurar, Senhor, com vontade, da hora que elas acordam até a hora de dormir. Elas vão levantar de noite para orar para ti, Senhor, porque elas vão sentir desejo, fome de ti. Nada, Senhor, vai intimidar essas mulheres mais, nada. Elas não vão mais se distrair com as coisas do mundo, não vão, Senhor. Elas vão blindar as casas delas, Senhor, porque agora não é uma casa, é uma embaixada. É uma embaixada do reino. Elas vão criar os filhos delas como flechas. Elas vão ler a tua palavra, Senhor, e a tua família. Eles vão ceiar à mesa, Senhor. Eles vão jantar e almoçar juntos, Senhor. Eles vão estar à mesa, sentados na tua presença. Vai acontecer uma revolução nessas casas, Senhor, para a tua honra e glória. Mulheres despertando, Senhor, e elas vão trazer mais e mais mulheres. Mais e mais mulheres. Eu vejo muitas mulheres se levantando, Senhor. Muitas mulheres restituindo os casamentos, Senhor. Senhor, o Senhor sabe a dor de cada uma delas. Vai lá agora, Senhor. Coloca a tua mão no coração e elas sintam agora. Elas vão sentir agora algo aquecendo elas. É a tua presença, Senhor. Elas não vão ter medo. Não. Elas vão acordar com uma ousadia diferente, com uma coragem diferente, com uma determinação e uma sede diferentes. Elas vão começar a ver
as mudanças que precisam ser feitas. É como se vendas caíssem dos olhos dela. Elas vão enxergar os próprios erros e as mudanças que precisam ser feitas nelas. E isso, Senhor, vai reverberar em toda a casa, no marido, nos filhos. Senhor, no trabalho delas. Se o trabalho for o problema, o Senhor vai tirar elas de lá. O Senhor vai colocar em outro lugar. Senhor, que elas entreguem verdadeiramente todos os pontos da vida delas para você. Que elas cuidem do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Para serem verdadeiras rainhas do reino. Para serem filhas amadas que elas nasceram para ser. Senhor, que elas entendam que os planos do Senhor para elas são muito maiores e melhores que os planos que elas têm. Que elas confiem, que elas vigiem e orem sem cessar. Que elas entreguem o fardo delas para Ti. Senhor, que elas tenham sabedoria para orar pelos maridos dela, para jejuar pelos maridos delas. Senhor, eu sei que muitas famílias serão restauradas para a Tua honra e glória, e por isso eu já Te agradeço, Pai. Eu Te agradeço, Senhor. Afasta de nós tudo que nos afasta de Ti. Aproxima de nós tudo que nos aproxima de Ti. Senhor, que o Teu nome seja exaltado na casa de cada uma delas. Que o Senhor seja o centro de tudo. Centro da vida delas, da família delas. E que tudo, Pai, seja sempre para a Tua honra e glória. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus quer fazer mudanças na vida de vocês. Não duvidem. Não duvidem. Quando vocês acordarem de noite, levantem da cama e vão orar. É Deus te chamando para o secreto. Quando vocês acordarem de noite, levanta quietinho. Vai com a mão assim, ó, na cabeça do seu marido e profetiza sobre a vida dele. Quando você estiver sozinho em casa, abre as janelas e sai orando na sua casa, clamando a presença de Jesus e expulsando da sua casa tudo aquilo que não é dele. Pede para Deus mostrar na sua casa se existe algo que precisa ser limpo, que precisa ser tirado, que precisa ter a tua atenção. Tudo que você pedir para Deus, Ele vai te mostrar e Ele vai te falar. Lembre-se, toda transformação só depende de você. Amém, meus amores? Amém. Cristina chegou aqui agorinha. Cris, eu sinto tanto sua falta quando você não tá, amiga. Eu não faço mais live à noite, eu vou falar por quê pra vocês. Lembra que eu falei pra gente reorganizar as nossas prioridades? À noite a minha prioridade é ficar com meu marido e com a minha filha. Meu filho mais velho não mora mais aqui comigo. Então eu fico com ela e com o Fábio. Eu fazia lives à noite todos os dias. E agora eu não faço mais porque à noite eu fico com eles. Hoje eu fiz. Porque eu não pude fazer de manhã, porque eu precisei estar com a Maria Flor de manhã. Mas organizem as prioridades de vocês conforme aquilo que Deus quer para a vida de vocês. Amém? Ei, Michele, amém. A Ju, suas palavras me deram esperança. Glória a Deus. Amém. Amém, Ju. Entra lá no grupo, dá lá no link na bio, no grupo de WhatsApp, tá? Martelo estaca nas nossas mãos agora para formar nossa tenda. Amém. Obrigada, Ju, obrigado. Glória a Deus, tudo para honra e glória dele, né, Ju? Tudo é Deus que faz. Ei, Ju, que bom que você tá aqui, meu amor. Gente, tenham uma linda noite. Não deixem de fazer o que eu falei, tá bom? Quem tiver no meu grupo de WhatsApp, vocês vão receber ainda no final da semana o mapa mental dessa live. A gente sempre manda lá como presente para as meninas o mapa mental da live, tá bom? Então, se você não tá, o link vai estar na minha bio. Eu vou ver se eu ponho aqui nos meus stories também o link do grupo para vocês entrarem. De vez em quando eu dou uns presentes para quem tá lá no meu grupo. Agir, Marina, você fala sobre casamento? Falo também. Eu falo sobre feminilidade, família, e pro ano que vem vai ter algo 100% sobre casamento.
Eu tô preparando. E nesse curso que eu tenho, o SPF, vai ter uma aula só sobre casamento. Eu vou ministrar uma aula só sobre casamento. Porque quando a gente ativa a nossa feminilidade, a gente salva o nosso casamento. A Catiana falou, até sua voz acalma a gente. Amém. Cristina, te amo, minha amiga. Você também é maravilhosa. Deus abençoe você também, Suelde. Obrigado por estar sempre aqui, tá? Gratidão, viu? Você vai ter que levar mensagem para outras mulheres também. Amém? Gente, uma linda noite pra vocês. Deus abençoe. Vamos fazer um print? Faz um print, me posta lá e me marca no Instagram pra eu repostar vocês. Eu já posto agora que eu já reposto vocês. Cristina, cadê você, Cristina? Meus amores, obrigada, tá? Gratidão. Eu vou passar uma tarefa muito legal no grupo lá. Eu anotei aqui, mas eu vou falar lá no mapa mental. Vou deixar uma tarefa lá pra vocês. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Semana que vem, quarta-feira, é 8 horas da manhã mesmo, tá bom? Tô aqui de novo. Beijo, beijo. Boa noite, meus amores.